Olá a todos, vamos para mais uma reunião da Clínica Giavaroni. Hoje foi selecionado um artigo muito interessante sobre o tamanho do tumor do chivanoma vestibular no seu acompanhamento, em quando que deve ser realizado o tratamento. Trata-se desse artigo, desse ponto de vista publicado na JAMA em junho de 2023, que fala sobre como que está sendo a evolução do nosso cuidado com o chivanoma vestibular. Sabe-se que o diagnóstico do chivanoma vestibular aumentou em 5 vezes nos últimos 30 anos. Isso em decorrência de uma ressonância mais sensível, mais evoluída, do surgimento da ressonância, primeiramente, e também da evolução dela, e também de protocolos de solicitação de ressonância para indivíduos com perda auditiva assimétrica, e isso aumentou o número de chivanoma vestibular diagnosticado. Em decorrência disso, foi feito sempre uma análise de como que é o comportamento, tem sido aumentado o tratamento do chivanoma vestibular. Nunca esteve tão alto o tratamento de chivanoma como está hoje, tanto pelo diagnóstico quanto pelo tratamento, às vezes, mais precoce. Indivíduos que antes nem eram diagnosticados, hoje são tratados. A maioria dos chivanomas são diagnosticados por volta dos 60 anos, são tumores que são intracanaliculares e com poucos sintomas. E 25% desses diagnósticos são pacientes que são encontrados por ressonâncias realizadas por outro motivo, e no exame identifica-se o chivanoma vestibular. Discute-se nesse ponto de vista, nessa publicação, como que deve ser o manejo. Desde os anos 2000 para cá, vem se adotando uma política de segmento com imagens e, caso o tumor venha a crescer, opta-se pelo tratamento. A maioria do tratamento tem sido por radiofrequência, por radiocirurgia, mas ainda também a cirurgia convencional é muito utilizada. Agora, o que se discute nesse ponto de vista é muito interessante, é que quanto você pode permitir o acompanhamento, esse crescimento para a intervenção cirúrgica. Em grandes estudos de centros americanos, observou-se que, se você acompanhar um paciente com diagnóstico de chivanoma por 5 anos, 80% apresentará crescimento. Agora, desses tumores que você acompanhou por 5 anos, mesmo o que não foi submetido à cirurgia, se acompanhar por mais 5 anos, 80% desses tumores apresentarão crescimento. E se você optar por acompanhar ainda esses pacientes, 80% apresentará crescimento nos próximos 5 anos. Ou seja, é mais provável que o chivanoma apresente crescimento do que não apresente. Então, esse protocolo de vamos acompanhar com imagem vamos operar um pouco mais para frente, porque a grande chance é que ele cresça. Agora a pergunta é, será que vale a pena sempre intervir cirurgicamente ou vamos identificar um nível de tamanho tumoral para que realize essa cirurgia? E ele questiona, será que não vale a pena esse tumor crescer num nível que a cirurgia ainda não seja um desastre, ou seja, ainda não apresente riscos desproporcionais para a saúde do paciente, mas assim seja de uma forma segura, e a gente vai postergando ou adequando o momento de tratamento de acordo com a idade do paciente, contexto dele, prognósticos, comorbidades, de forma que a gente não precise tratar quem talvez não seja necessário ser submetido ao tratamento. Então, baseado em outros estudos, eles sugerem que os pacientes possam ser acompanhados até um nível de extravasamento do tumor do conduto auditivo para o ângulo ponto cerebelar, se caso seja proposto o tratamento cirúrgico, até 15 milímetros com extensão para o ângulo ponto cerebelar,
independente do tamanho do tumor no conduto auditivo interno. E caso seja proposto o tratamento com radiocirurgia, pode-se aguardar o crescimento do tumor até 20 milímetros em direção ao ângulo ponto cerebelar. Não estamos dizendo vamos esperar todos os pacientes crescer, mas isso talvez nos permita uma flexibilidade, porque, por outro lado, sabendo que a maioria dos tumores vai apresentar crescimento, por que então não tratar todos logo de início? Porque a gente sabe que para ele ser diagnosticado numa ressonância, ele já apresentou um crescimento. Agora, quando ele vai crescer o quanto, é muito provável que haja esse crescimento. Agora, será que um crescimento de 2 milímetros, que é um crescimento linear identificável por uma ressonância, já justifica uma cirurgia? Ou será que, se a gente acompanhar um pouco mais, ele talvez entre na casa do que não vai crescer mais e não trazer tantos problemas, não tanto pela presença do problema, quanto pelo tratamento? Então, eu achei bastante sensato essas colocações de uma possibilidade de flexibilizar o acompanhamento sem se assustar com o possível crescimento do chivanoma e tranquilizar os pacientes e possibilitar um segmento mais longo prazo. Ficamos por aqui, até semana que vem.